Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Você está com expectativa no Senhor? Amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Pedi para vocês voltarem no final. Vocês são uma bênção. Hoje é uma noite de celebração, uma noite de ceia. Glória a Deus. Vamos ceiar daqui a pouco. Você está animado por isso? Sabe, eu estava relendo recentemente esse livro. Eu vou fazer algumas citações dele durante a ministração, mas eu quero fazer a indicação para você. Nós temos ele lá na nossa livraria. O título dele, do irmão Kenneth Hagin Jr., é A Mesa que Fala, Trazendo a Santa Ceia para a Vida. Então, dentro do que eu vou ministrar hoje, esse livro tem algumas participações bem importantes. E esse assunto que eu vou falar hoje, normalmente eu trato ele na matéria Aliança de Sangue do Rema. Então já fica, você vai conhecer um pouco de como que é o Rema. E amanhã nós temos essa aula aberta, como o Edival já mencionou. Então você vai ver que você vai ser inspirado para amanhã estar aqui. Amém. Ou amanhã, no mínimo, você vai convidar mais alguém e vai vir junto com você. Glória a Deus. Então, eu estava orando e Deus trouxe uma nota em meu coração para a gente falar sobre esse assunto da ceia. E um tema que o Senhor colocou no meu coração foi um lugar na mesa. Repita-se comigo. Eu tenho um lugar reservado na mesa do Senhor. Amém. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Pai, obrigado em nome de Jesus pela sua vida em nós, pela sua palavra que é poderosa, que é eficaz. Obrigado porque ela é verdade para nós. Obrigado porque ela é saúde para o nosso corpo. Obrigado, Pai, porque ela traz vida e vida em abundância. Eu te dou graça, Senhor, em nome de Jesus, e me coloco submisso ao ministério do Teu Espírito para trazer verdades do Teu coração sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Sabe, a primeira coisa, o primeiro ponto que eu coloquei para que a gente pudesse tratar é: o que é a ceia? O que significa esse momento? O que é essa representatividade que Jesus Cristo coloca, irmãos, de forma muito impressionante para mim? Jesus Cristo deixa referente às práticas que a igreja deveria ter, muitas, ele coloca como instruções do que as pessoas deveriam fazer, como se comportar, orientações de como deveríamos ter as nossas condutas na nossa vida. Porém, Jesus Cristo coloca duas coisas como ordenanças. É como se dissesse assim, ó, vou citar um exemplo para você. É como se, eu vou dar um exemplo, tá, gente? Eu sou Jesus Cristo e vocês aqui são os discípulos, ou a igreja que existia naquele período já. Eu poderia aqui, durante o momento da ministração, estar instruindo vocês, dizendo: olha, gente, seria bom e razoável que quando acontecesse uma situação assim, o comportamento que vocês tivessem mediante um ato desse, ou um momento desse, fosse esse. Isso seria uma instrução, correto? Uma orientação, um conselho. Mas poderia ter um momento que eu virasse para você dizer: olha, vocês devem fazer isso. Façam isso. Isso foi o quê? Uma ordem. Existe, você estudou já, com certeza, não sei se você foi, como você foi em português, mas eu fui horrível em português na época da escola. Mas existem lá a voz imperativa. A voz imperativa, ela traz um senso de uma ordem, de que está dizendo para você: faça. Você que é pai, que é mãe, vai saber muito bem o que é que eu estou falando quando, por exemplo, você está aconselhando o seu filho em algumas áreas de fazer. Mas existem momentos que você diz para ele: você vai fazer isso. Você está dando a ele uma ordem. E no que se diz respeito ao comportamento, às ações da igreja, Jesus Cristo deixa duas ordenanças. A primeira é o batismo, e a segunda é a prática da ceia. Você vê que existe uma voz imperativa quando, por exemplo, nós vamos ler daqui a pouco a passagem de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo dizendo: olha, ele vai dizendo a instrução: quando eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E no decorrer dessa passagem, em um determinado momento, já encerrando já esse momento, o apóstolo Paulo diz que Jesus disse assim:
todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês vão fazer isso em memória de mim. Ele não está dando um conselho, dizer, olha, quando vocês forem comer do pão e beber do cálice, vê se vocês se lembram. Seria bom que vocês se lembrassem. Não, façam em memória. Então, a primeira coisa, o que é a ceia? A ceia é uma ordenança. A ceia é uma ordem. Agora, diferente do que muitas vezes se interpreta, ela não foi instituída, entenda o que é que eu vou falar agora, ela não foi instituída para acontecer de forma única e exclusiva, uma vez por mês na sua igreja. Nós, de forma litúrgica, nós temos a estrutura, a forma estrutural de fazermos todo o segundo domingo do mês uma santa ceia na igreja. Porém, você não vê que Jesus Cristo diz assim, olha, todas as vezes que vocês estiverem na igreja, vocês façam a ceia. Ele diz, todas as vezes que comer do pão e beber do vinho, faça isso em memória de mim. Por que Jesus Cristo utiliza o recurso ou os elementos pão e vinho? Você sabe por quê? Porque naquele período, naquele tempo a qual era se decorrido, naquele período histórico que se vivia, o elemento utilizado mais comum para o alimento daquele povo era o pão. Nem sempre se existia uma comida, por exemplo, nós vemos anterior até o tempo de Cristo ser narrado um momento onde Esaú e Jacó está sendo preparado uma lentilha, por exemplo. Mas o pão era um alimento comum, todo mundo tinha, o pobre e o rico comia. Pão era algo simples, ok, gente? Então por isso ele estabelece, não existe o estabelecimento da ceia em Cristo. A gente vai ver isso, tá bom? Agora, por que o vinho? Porque o vinho naquele período também era um líquido. Hoje a gente tem considerado pelos muitos, até já existia uma queda de uma outra bebida, que a Coca-Cola era o segundo líquido mais bebível do mundo, mas hoje é o chá. Vem a água, depois o chá, e a Coca-Cola já caiu para o quinto. Daqui a pouco some do mapa, hein? Então, nada contra, não vou fazer aqui com você dizer que é uma bebida demoníaca, que os cabos inventam. Meu irmão, é cada maracatu que inventa para poder falar que o negócio veio do Satanás. Já percebeu isso? Que crente inventa cada coisa. Os cabas pegam um rótulo, vira do avesso, pega daqui, lê um negócio lá, inventa uma letra. Eles não colocaram um traço porque ia ficar feio. Pelo amor de Deus. Rapaz, você vê o Satanás andando na rua e ninguém fala nada, mas na Coca-Cola os cabas querem achar o demônio. Mas não é isso que eu estou querendo falar. Mas, naquele tempo, o vinho ocupava, naquela região, o cenário do primeiro líquido mais bebível. Até mais do que a água. Naquele período histórico e naquela região, a qual eles viviam, da região do Oriente Médio, onde a Bíblia é narrada, o vinho era mais consumido até mesmo do que a própria água. Até porque a gente precisa entender que eles estavam num local de deserto. Não tinha água assim em todo lugar não. Tá bom? Então Jesus Cristo traz uns elementos que eles já utilizavam por prática de celebração. Você quer ver isso surgir mais de 800 anos antes de Cristo? Aproximadamente, segundo os historiadores, quase 1000 anos antes de Cristo. A Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 7, narra um momento de um acontecimento do livro de Gênesis, onde Abrão, saindo de uma batalha onde ele havia vencido contra 5 reis, ele está voltando com os despojos da guerra. A Bíblia diz que naquele momento ele encontra com Melquisedeque, rei de Salém, sumo sacerdote do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que Melquisedeque apresenta a Abraão a Deus. A gente precisa entender de que Abraão, ele era um gentio, até porque não existia a tribo de Israel ainda. Não existia o povo judeu. Então era todo mundo sem aliança. Deus não tinha aliança com ninguém na terra. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, qual era a função do sumo sacerdote? Na antiga aliança, o sumo sacerdote tinha o papel de ser o mediador entre Deus e o homem. Na nova aliança, o sumo sacerdote tem o mesmo papel. Porém, quem é esse sumo sacerdote? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote segundo a linhagem
de Melquisedeque. Volta lá esse acontecimento com Abraão. Ainda nem Abraão era. E a Bíblia diz que depois disso, Abraão entregou o dízimo de todos os despojos a Melquisedeque. É o primeiro momento na Bíblia onde surge a nomenclatura da entrega do dízimo. E é o segundo momento onde narra de que Melquisedeque trouxe o quê? Abraão trouxe o dízimo. E o que é que Melquisedeque trouxe? Pão e vinho. Olha só que coisa. Qual era o objetivo do pão e vinho? O pão e vinho, ele celebrava um momento histórico de relacionamento, de comunhão. Hoje, por exemplo, se Jesus Cristo tivesse nascido no Brasil, mais específico, contemporâneo ao nosso tempo, em Minas Gerais, muito provavelmente ele ia usar o pão de queijo e o cafezinho. Imagina, Jesus Cristo, oh, gente, é bom demais da conta. Todas as vezes que você comer um pão de queijo desse. Então, eu vou fazer isso mais não, porque tem gente que se escandaliza, né? Botar Jesus Cristo mineiro. Imagina, mas olha só, se ele nasceu em Israel, não podia ter nascido aqui. Imagina se Jesus Cristo tivesse sido brasileiro. Muito provavelmente ele não estava nesse negócio, essa confusão que está toda aí. Mas vamos lá, vamos continuar. Você entendeu a justificativa do exemplo do porquê o pão e o vinho? E é um elemento utilizado anterior. Agora, quando que surge a instituição ceia? Ela surge em Êxodo capítulo 12, narrado o período onde você conhece o que é que acontece. O período da saída do povo da terra do Egito. Em um determinado momento, Deus instrui a Moisés a prática de uma coisa chamada Páscoa. Você lembra o que é que acontece na Páscoa? Se referindo ao último período. Não dá para eu tratar tudo, eu estou parafraseando algumas coisas, porque senão vai ficar muito longo, a gente vai sair daqui só amanhã. Mas Moisés vai instruir o povo sobre a celebração, onde eles deveriam matar um animal, queimar tudo que sobrasse, comer, celebrar. A ceia, irmãos, diferente do que eu e você temos hoje. Hoje nós temos a celebração da Santa Ceia que Cristo instituiu. Mas no momento que Jesus Cristo institui esse pão e esse vinho lá representando o seu corpo e o seu sangue, eles estavam celebrando a Páscoa. A ceia não era, por costume, comer só pão e vinho. Era um banquete estabelecido. Eles celebravam, comiam bastante, comia de tudo, comia de todos os elementos. E aí o que é que acontecia? Eles pegavam e não tinha mais essa questão, não tinha exclusivo só essa questão do pão e vinho, mas tinha o costume de comer de tudo. A gente vai ver isso daqui a pouco na carta de Paulo em 1 Coríntios. Eles comiam, depois de terem ceiado, depois de terem celebrado, eles iam lá e faziam o memorial que Cristo havia instruído como ordenança, deixado como obrigação deles fazerem. Tá bom? Então vamos lá. Quem estabeleceu? Primeiro ponto a gente falou, onde surge. E o segundo ponto, quem estabeleceu? Quem foi que estabeleceu a ceia? Foi Deus. Amém? Cristo, quando vem trazer a ordenança, ele traz a ordenança da celebração do memorial da sua morte e ressurreição. Mas a ceia já acontecia no período da Páscoa. A ceia já era algo comum e corriqueiro. O que é que eles faziam? E aí eu quero trazer você para a carta de 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 11. Versículo 17. Paulo vai trazer algumas orientações sobre a ceia. E ele usa a igreja de Coríntio. Você pode deixar aberto aí 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Mas olha só, nesse momento aqui a gente vai ver Paulo tratar sobre um assunto bem específico. Quem lembra
nosso ministério, o pastor Bud White, fundador do nosso ministério, ele tinha um versículo que era o versículo-chave da vida dele em ministério. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Onde Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele diz assim, ele escrevendo, ele começando a sua carta à igreja de Coríntios, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos as mesmas coisas. Aí ele diz que não haja no nosso meio, que não haja no meio de vós divisão. Antes, sejais inteiramente unidos no mesmo parecer, no mesmo pensamento, ou seja, pensem a mesma coisa e façam a mesma coisa. Agora vamos ver o que é que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Olha, eu rogo, pelo amor de Deus, que vocês andem assim. Mas olha na continuação, lá na frente, o que é que Paulo vai falar sobre essa igreja de Corinto. Ele diz assim, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisão entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Veja só que ele não está dizendo que existe uma confusão quando o povo se reúne em casa. Ele não está falando para uma família que está junto, porque às vezes em festa de família sempre dá um pega para capar, né? Principalmente se na festa da família tiver alguém que bebe, começa a beber, vira do avesso, a chave cai a geral, pronto, a confusão é com a benção. Quem já participou disso sabe o que é que eu estou falando. Mas ele está falando aqui dessa confusão, ele diz, olha, vocês se ajuntam, em vez de se juntar para melhor, parece que vocês se juntam é para pior, e na igreja ele está falando. Vamos ver o porquê, a continuação, ele diz, versículo 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Ele disse, quer saber de uma coisa? Coríntios, é bom mesmo que haja essa divisão no meio de vocês. Sabe por quê? Porque a gente vai poder saber separar quem é bom e quem não presta. Quem está fazendo a confusão, causando a confusão, a gente vai ver. Você está entendendo o que eu estou falando? Uma vez num casamento, numa festa, na verdade, a festa lotada, o noivo e a noiva olhando aquilo, disse, rapaz, eu não convidei esse tanto de gente, parece que o negócio está muito estranho. O pessoal olhando aquilo, aquela confusão, aí um senhor pegou um microfone na festa e disse, olha, eu queria pedir a colaboração de todos, queria pedir para que ficasse aqui à minha direita, somente os convidados do noivo. Aí foi uma turma. Aí disse, eu queria que agora ficasse à minha esquerda somente os convidados da noiva. Aí foi um grupo. E ficou um grupo no meio assim, tipo. Aí ele disse, olha, você que está à minha direita e você que está à minha esquerda, pode ir embora, por favor, porque isso aqui é um batizado. Já pensou tu está numa dessa? É exatamente o que o Paulo está dizendo. Não, é bom, porque vai chegar uma hora que a gente vai dizer, quem aqui gosta somente de estar no seu grupo? Aí vai todo mundo para a direita. Ele diz, pronto, pode ir embora, porque aqui só vai ficar quem gosta de unidade. É exatamente o que ele está falando aqui. Eu estou criando uma cena hipotética para você, mas é exatamente isso. No grupo, meu irmão, no céu, não vai ter playground exclusivos, grupinhos, os best friends forever, não. Ou vive todo mundo junto aqui, ou quem não gosta de viver junto aqui, não vai ter espaço para viver lá. Receba. Oh, glória, chama. Versículo 21. Não, versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvais-vos-eis? Nisto certamente não vos louvo. Deixa eu contar para vocês aqui, historicamente, o que é que está acontecendo na igreja de Corinto. A igreja de Corinto se dividia exatamente assim. Era uma igreja muito grande, numa região muito rica daquele período, porém, um povo muito vaidoso e soberbo. A igreja se dividia dentro de 3 classes sociais. À frente e as primeiras
fileiras daquele local se sentava o povo da alta autarquia, o povo mais rico, o povo mais nobre, ou as pessoas que tinham mais posse faziam parte daquela igreja. E assim a igreja ia se diminuindo. Graças a Deus aqui não é isso, porque se você está sentado lá atrás, você ficou pensando, tá, bicho, deu ruim para mim. Não, olha só. Ou seja, lá era assim, lembra que eu falei para vocês que não era apenas pão e vinho? Fica muito claro aqui que ele está dizendo que, ó, tem uns que chega, come, que se estoura de comer, outro bebe tanto que fica bêbado. Ele está dizendo o seguinte, como que funcionava? As pessoas traziam recursos, só que você vê aqui que ele diz, existem pessoas que não têm condições. Então quem não tem condições ia trazer o quê? A boca. Quem nunca foi... Eu creio que você nunca foi num churrasco, num negócio, você levou só a boca. Ô, glória. Mas você sabe do que é que eu estou falando. Com certeza você teve um primo longe, chato, que levou só a boca, às vezes, na festa da igreja, na festa da família. Sabe o que é que eu estou falando, né? E aí, às vezes, as pessoas não tinham condição. Sabe como é que funcionava? Primeiro se levantava a classe soberana financeira, comiam, depois vinha a classe média e comia, depois, se sobrasse ou o que sobrasse, os pobres poderiam comer. Era exatamente assim que acontecia. Aí Paulo diz, rapaz, quando vocês se juntam, depois que vocês se juntam é para pior. Se você lê a carta de Paulo aos Coríntios, tem uma hora que Paulo, existe um determinado acontecimento na igreja de Corinto, que Paulo diz assim, olha, existem coisas acontecendo no meio de vocês, que no mundo é abominável, e vocês tratam como normal dentro da igreja. Olha o nível que a igreja de Coríntios havia chego. E aí ele vai trazendo algumas instruções. E ele vai começar a dizer sobre como deve funcionar. Vamos ver como é que Paulo estabelece que deve ser a ceia. Versículo 26. Porque todas as vezes que comeres o pão e beberes do cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Daqui a pouco a gente continua. Olha o que ele diz. Ele diz, olha, primeiro, examine-se, pois, o homem a si. O que é que ele está falando? Faça uma autoanálise. Esquece quem está do seu lado, você não tem a responsabilidade de examinar ele. Você tem único e exclusivo o papel de examinar você. Você só pode examinar você mesmo. Porque Deus conhece o seu coração e as intenções, mas você conhece também. Você sabe as suas ações e motivações por trás dela. Então, por isso, eu e você temos a capacidade de nos examinarmos. Amém? Aí ele diz, quem come do pão e bebe do cálice, sem discernir o corpo, diga assim comigo, discernir o corpo. Ele diz, quem come do pão e bebe do cálice, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quem aqui, faz um sinal com a mão, quando eu perguntar, quem aqui já ouviu que esse comer o pão e beber do cálice indignamente é a pessoa que está em pecado? Comer é perigoso trazer juízo para a sua vida. Quem já ouviu isso, levanta a mão. Oh, glória, obrigado, um monte de gente já ouviu. Não vou perguntar quem já pensou que isso é verdade não, tá? Pode ficar tranquilo. Mas se você já pensou que isso é verdade, por que você come esse trem? Tem gente que pensa que o que é que vai acontecer? O cara está em pecado, vai comer o pão, é perigoso porque o suco vem depois, né? Mas é tão pouquinho, imagina, a pessoa pensa, vai comer o pão indignamente, e aí a pessoa comendo em pecado, pode entalar, imagina, entala com o corpo de Cristo, morre engasgado no meio do culto, aí pá, cai duro. Toda a igreja vai saber, estava em pecado, olha lá, ei, sabe? Existe uma história que diz, irmãos, que 3 crentes, um que acredita em predestinação, o outro tradicional e um verbiano, todos 3, um verbiano é do verbo da vida, todos 3 morreram e foram para o inferno.
Chegou lá, o que acreditava em predestinação, quando abriu o olho, que fez, sabia, não adiantava de nada, nada que eu fizesse, eu já estava de fato predestinado a vir para cá, e não tinha mais o que eu fizesse. O outro, tradicional, quando abriu o olho e viu que estava no inferno, ele sabia que não tinha que ter tomado a ceia naquele domingo. Rapaz, eu tinha brigado com a mulher, aquela confusão toda, eu tomei a ceia, eu vim parar aqui. E o verbo da vida é quando abriu o olho, que ele olhou, ele disse, fechou o olho de novo, disse, eu não vivo pelo que eu vejo, eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio, eu não estou aqui. Mas o que é que eu estou querendo falar? Ou seja, às vezes as pessoas colocam um tipo de tradicionalismo dentro da igreja, tipo de ritos, que acaba colocando barreiras. Você vê aqui que ele diz, quem comer do pão e beber do cálice sem discernir o quê? O corpo. Se a gente pegar toda a carta de Coríntios, Paulo vem tratando o que é o corpo. Que corpo, raio de corpo que ele está falando? A igreja. Ele vem tratando a igreja de fato, ele diz, Cristo, a cabeça do corpo, e a igreja o quê? O corpo. Ele diz, Cristo, a cabeça da igreja. O que é que ele está dizendo? Quem come e bebe sem discernir a igreja. O que ele está falando que existia na igreja de Coríntio? Confusão, contenda, desunidade. A igreja não andava coesa. A igreja, olha só, irmãos, ele chega a dizer, se você quiser ler essa carta de Coríntios, é poderosa, mas no capítulo 1 de Coríntios, Paulo chega a dizer assim, olha, no meio de vocês, não existe sequer a falta da manifestação de um dom. Todos os dons do Espírito é manifesto no meio de vocês, porém só tem uma coisa contra vocês, vocês não andam em unidade. Aí ele diz que pode ter todo o dom em operação, mas o não discernir o corpo é capaz de trazer juízo. Aí o versículo 30, que está continuando aí na sua passagem, diz assim, é por esse motivo que no meio de vocês tem muitos enfermos e outros que nem vivos mais está. Eles já dormem. Essa palavra dormir aqui está dizendo, morreu. Ele diz, por quê? Ele diz, não morreu porque comeu um pedaço de pão e tomou um suco, irmãos. Morreu por causa da contenda. Porque se a gente pegar a contenda e for olhar dentro do cenário que Deus coloca de coisas que aborrecem, a contenda a Bíblia coloca como algo que Deus abomina. Imagina, se a contenda é abominável, quem está praticando esse tipo de coisa, que coisa ele está sendo diante de Deus? Rejeitado. E aí ele está sujeito a todo tipo de juízo, porque a preservação da parte de Deus sobre a vida dele não está mais disponível. Aí em outra carta, Paulo escrevendo aí as igrejas na Galácia, no capítulo 6, Paulo diz, ei, olha, aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. Por quê? Ele diz, porque de Deus não se zomba. O problema não está em comer, mas existem práticas colocadas. Lembra que eu falei sobre uma outra ordenança que Jesus Cristo deixou. Qual era essa? O batismo. Que batismo é esse? O batismo nas águas. Porém, é necessário entendermos o seguinte. O batismo nas águas, ele não é para salvação ou para arrependimento dos pecados. O batismo nas águas, irmãos, ele é uma confissão pública, diante das testemunhas, de algo que aconteceu interno em você. Vou te dar um exemplo disso. Pensa aqui comigo, vamos criar aqui um cenário, tá, irmãos? Vou criar aqui um cenário aqui. Vamos supor aqui é um culto, e eu estou pregando, terminei de pregar agora. Pergunto quem quer aceitar Jesus. Algum de vocês aí no meio, levanta a sua mão e decide aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Normalmente nós temos uma prática. Todas as igrejas funcionam basicamente do mesmo jeito, seja qual denominação for. A gente faz, você fazer uma oração repetindo conosco. Normalmente toda a igreja faz isso, pedindo para que a pessoa possa declarar publicamente com sua boca de que ela se arrepende dos pecados a qual ela vivia. Hoje ela deseja fazer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o recebendo na sua vida. E depois que a pessoa faz essa confissão de fé, normalmente nós fazemos uma oração, abençoando a vida dela, declarando o cumprimento da palavra do Senhor e a proteção sobre a vida dela. Não é assim que acontece?
Aí vamos supor, acabou o culto. Veja aqui, foi bem interessante que a gente está no momento desse, é a Santa Ceia. Acabou o culto, vamos supor que não é Santa Ceia, tá bom, gente? Aí acabou o culto. Na igreja aqui está marcado que o próximo batismo nas águas vai ser daqui a 20 dias. Só que nesse intervalo desses 20 dias, aconteceu uma coisa que toda a igreja espera. O quê? O arrebatamento, a volta de Jesus Cristo para nos levar com Ele. Jesus Cristo voltou. Supondo, vou pegar o Edival, meu amigo. Foi Edival que aceitou Jesus aqui no culto. Oh, glória. Eu te faço uma pergunta. Se Jesus voltar nesse intervalo, onde o Edival aceitou Jesus como Senhor e Salvador, porém ainda ele não foi batizado, certo? Edival vai junto com a gente para o céu? Edival vai ser salvo, sim ou não? Vai. Ainda bem, né, Débora? Vai subir com você. Aí, o Edival vai ser salvo. Mas vê que coisa interessante. Alguns colocam a ele o direito de ir aos céus. E lá a Bíblia diz que cearemos juntamente com Cristo. Mas aqui na terra não pode. Ceiar ele não pode. No céu ele pode. Com Cristo ele pode. Mas aqui não. Oh, aqui não pode, rapaz. Existem processos a serem... Mas interessante que se o Edival quiser entregar o dízimo, eu aceito, né? A ceia não pode... Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Lembra qual foi o tema da ministração? Um lugar na mesa. Sabe qual é o problema da religiosidade? Cristo, em seu sacrifício, preparou uma mesa e foi colocando cadeiras nela. Essa aqui é do Edival, essa aqui é da Débora, essa aqui é da Lohane, essa aqui é de fulano, essa aqui é de Beltrano. Cristo foi colocando lugares na mesa. Sabe qual foi o problema da religião? Foi colocando pedágio. A religiosidade foi colocando barreiras. Jesus Cristo diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a igreja está dizendo, eu sou o ponto de pedágio. Se não pagar, não passa. Vou criar aqui outro cenário. Vamos supor, a gente está aqui no culto. Vou criar aqui, vou pegar o Michael. Nunca usei o Michael de exemplo, não, vou usar ele hoje. O Michael, hoje você é o ímpio, tá? No final você pode aceitar Jesus no culto. O Edival também é o que acabou de se converter, tá bom, gente? Aí o culto aqui agora, continuando, tem Santa Ceia. Era o culto que houve a conversão e tem Santa Ceia seguinte. O Michael é um visitante que ainda não aceitou Jesus. Eu não sei se ele não aceitou, porque ele é um visitante. Eu não cheguei ali na porta. Você chegou aqui na porta e alguém te perguntou ali, você é crente? Ninguém fez isso. Graças a Deus que você veio. Sendo ou não, glória a Deus pela sua vida que está aqui. Agora pensa aqui comigo. Imagina eu estou aqui com a ceia aqui servindo. E aí os diáconos têm essa orientação. Chega aqui. Eu já sei que o Edival acabou de se converter. Como ele não foi batizado ainda, ele não pode. Então já nem vou perguntar a ele. Mas a Débora é crente. Glória a Deus. Eu pergunto para você, você é crente? Aí você pode receber a ceia. Chega aqui na Lohane, você é crente? Não fica na dúvida não. Diz sim. Amém, amém. Glória a Deus, Jesus. Aí você recebe a ceia. Aí eu chego no Michael e pergunto, Michael, você é crente? Aí ele não pode. Não, então você não pode não. Irmão, sabe quando é que o Michael vai voltar na igreja? Nunca mais. Eu tive a capacidade, fui estabelecido por Deus como soberano na terra para determinar quem tem acesso à mesa ou não. Irmãos, a probabilidade do Michael, estou usando o Michael como exemplo, de qualquer pessoa, nunca mais querer pensar em pisar em uma igreja e ficar com raiva de crente, é tão grande que quando eu chegar no céu, Deus vai perguntar, e aí, cadê as pessoas que você ganhou para Cristo? Eu vou dizer, ele vai perguntar, e o Michael que eu coloquei naquele dia lá? Michael? Quem é Michael? Michael foi aquele. Que é aquele? Agora, você tirou um dedo do meu corpo, bota a mão aí que eu vou cortar o seu. Imagina Jesus dizendo isso, meu Deus do céu. Porque foi exatamente o que eu fiz com o corpo. Eu dilacerei o corpo. O Michael poderia ser o dedo midinho que estava faltando.
O Michael poderia ser o pé que ia se encaixar dentro daquele corpo. Tem gente que já pensou, oh, Paulo, gente, meu Deus do céu, fala essas coisas não, Paulo. Você sabe o que é que... O Michael poderia ser aquele pé que estava faltando para que aquele corpo pudesse se ajustar. E eu impedi que o corpo se completasse. Imagina o nível de responsabilidade. Você está entendendo o que é que eu estou falando? Agora pensa comigo, Tarcísio, mas aquela pessoa, mas aquele irmão, ele não é crente, aquela pessoa, ele não é cristão, ele não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, ou como o Edival, ele ainda não foi batizado, ele vai comer do pão, ele vai comer indignamente. Não, indignamente está comendo tu que está fazendo esse julgamento todinho. E se ele não for crente e comer, o que é que vai acontecer? Meu irmão, não mata nem a fome, porque o pedaço de pão é tão pequeno, o suco é tão... dá tempo nem de entalar. Dizer assim, não, ele veio com fome, pelo menos vou dar de comer. Não, pai, compra um saco de pão na padaria, ele vai ser mais fácil. Não vai, sabe o que vai acontecer? Nada. O que é que representa para a vida dele? Nada. Mas eu fiz um papel, o de fazer ele se sentir parte do local, não fazer ele se sentir constrangido naquele local, não fazer ele se sentir ali humilhado naquele local e com vergonha e não querer voltar mais. Tarcísio, aqui na Igreja Verbo da Vida, todo mundo pode ser? Ah, pode. A gente instrui que deve ser correto que a pessoa aceite Jesus. E existe um lugar na mesa, a gente vai apresentar, irmãos, que melhor do que comer em pé é comer sentado. Existe um lugar reservado na mesa, preparado pelo próprio Cristo, para eu e você sentarmos. Você sempre vai ser bem-vindo a esse lugar. Tem o seu nome reservado. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, mas as crianças ceiam aqui? Eu disse, irmãos, Cristo, quando esteve na terra, os fariseus e os discípulos tentaram impedir as crianças chegarem a ele. Você lembra o que foi que Cristo fez? Disse, vocês estão muito corretos, é isso mesmo. Não quero criança nenhuma perto de mim. Foi isso que Jesus fez? Ele corrige quem estava fazendo isso. Ei, está pensando que vocês são quem? Deixa as crianças virem até mim, porque elas são bem-vindas no reino do meu Pai. Meu irmão, se Cristo, que é o dono da igreja, deixou com que as crianças chegassem perto dele, por que a gente, que é só pastor, vai impedir? É maluco? Irmãos, como pastor, não fomos chamados, como ministros, não fomos chamados para colocar impeditivos, mas para mostrar, ei, o caminho já está aberto, ó, o caminho é por ali, ó, vai, ó. Não é para dizer, para passar aqui tem que pagar um pedágio. Para passar aqui tem que ser assim. Para passar aqui tem que ser assado. Mas voltando à outra ordenança. A ordenança do batismo. O Edival aceitou Jesus como Senhor. O Edival hoje precisa passar por um processo de purificação, de limpeza primeiro, de mudança de vida para depois poder ir para o batismo. Eu fico imaginando que quem está desse jeito vai ter a responsabilidade instituída por Deus de ficar no céu, selecionando quem foi batizado e quem não foi. Aí o cara chega na porta e fala, você foi batizado? Não, ainda não. Já era. Não vai ser assim. Agora a Bíblia deixa que seja uma ordenança para que ele faça, para que ele pratique. Eu devo instruí-lo a ele a fazer isso. Tarcísio, e se ele quiser se converter hoje? É porque na nossa igreja, ainda no nosso próximo prédio, vamos crer para ter uma estrutura batismal na nossa própria igreja. Mas se ele quisesse se batizar aqui, se você tivesse uma meia água aqui, desse para mergulhar ele, você batizaria? Oxe, meu irmão, não impeço de jeito nenhum. Por quê? No Verbo da Vida a gente nunca vai impedir que isso aconteça. Por quê? Porque o nosso exemplo bíblico, em um determinado momento a Bíblia diz que Filipe viu uma carruagem passando, onde tinha um eunuco, chefe da rainha de Candace, lendo um livro,
E a Bíblia diz que ele deveria se aproximar. Eu não sei como, mas só pode ter sido pelo Espírito, que ele correu mais rápido que a carruagem. E a Bíblia diz que ele correndo do lado da carruagem foi conversando. Já tentou conversar com alguém correndo? Primeiro que depois que a pessoa chega assim, dependendo eu e o Paulo, a gente nem consegue mais correr assim. Mas conversar correndo já é outra coisa, meu amigo. Ele foi falando, se você está entendendo o que você está lendo, mas como é que eu vou entender se ninguém me explica? Eu posso explicar isso. Ele manda parar a carruagem, aí só em Filipe dizer, graças a Deus, porque eu acho que até o final para explicar isso tudo correndo não ia ser muito bom não. Aí parou, ele sobe, e a Bíblia diz que o eunuco estava lendo um livro do profeta, e ele explica para o eunuco o que é que está ali. E o que estava escrito era sobre o novo nascimento, sobre aquele que viria e morreria. E ele ensina sobre aquilo, e a continuação falava sobre o batismo. O eunuco vira para ele e diz assim, rapaz, tá, o que é que impede que eu seja batizado? Filipe vira para o eunuco e diz assim, rapaz, nada impede, só precisa de uma coisa, precisa que você reconheça que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. O que é que o eunuco diz? Eu creio. Aí Filipe diz, então manda parar a carruagem, vamos descer aqui, tem uma poça d'água ali, eu vou te batizar. Ele não parou para fazer um curso de 1 mês de purificação dos pecados, mudança de vida, restauração da vida, família. Não, sabe por quê? Porque o novo nascimento é quem restaura tudo isso. A palavra é quem iria restaurar ele. O acesso a Cristo, a proximidade à luz, a proximidade ao caminho, só o caminho ia levar ele para a nova vida. Então o que é que eu posso fazer? Irmãos, o meu papel e o seu como cristãos, temos o único e exclusivo papel de apresentar de que o caminho já foi aberto e a pessoa pode ter acesso por ele, sem barreira nenhuma. Só existe uma necessidade, crer com o coração que Jesus Cristo é o seu Senhor e com sua boca confessar que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Paulo diz que se a pessoa fizer isso, certamente será salvo. Então o que é que impede que alguém possa ceiar? Nada. Mas existe um conselho que Paulo diz para a igreja de Coríntios aqui: ei, é necessário que vocês andem em unidade, que vocês possam discernir o corpo. Existe uma musicazinha, com certeza você já cantou ela na vida. Se você é cristão, se você não tem menos de 1 ano de cristão, você já ouviu ela alguma vez na vida. Tem uma música que diz assim, os mais antigos vai saber ainda, melhor ainda. Eu preciso de você, você. Vamos lá, gente, me ajuda aí. Você sabe, vai falar que não sabe. Nós precisamos de Cristo até. Canta aí, Marcelo, fim. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Sabia que o Alberto não sabia. Sem tremer, sem chorar. Ou seja, eu preciso de você. Você precisa de mim. Sabe o que é isso? É entender que o corpo, ele se ajusta quando existe dependência mútua um do outro. Você já viu aquelas pessoas, existem uns vídeos que nós assistimos de superação, onde existem pessoas que às vezes por uma deficiência ou uma limitação física se superam, onde às vezes elas não possuem um braço e às vezes passam a conseguir escrever com o pé. Alguém já viu esse tipo de coisa? Porém o corpo de Cristo não tem nenhum tipo de deformidade, nenhum tipo de limitação, é perfeito e pleno. Basta que quem é o corpo permaneça ele assim. Por quê? Porque Jesus Cristo comprou para si todos, para que ele pudesse ter um corpo perfeito. Porque ele sabia de que eu tenho áreas na minha vida que eu sou melhor do que o Edival nela, por causa do que eu tenho como capacidade. E existem áreas na vida que o Edival, por causa das capacidades que Deus colocou nele, ele é superior a mim nela. Assim como na minha vida e na sua vida. Existem áreas que você tem talentos que eu não tenho. E existem áreas que eu tenho talento que você não tem. Se eu entender que eu preciso de você e você precisa de mim, nós entendemos o aspecto que Paulo está falando aqui, que o corpo de Cristo deveria ter. Entender e não trazer para si juízo.
Ele diz, rapaz, se vocês fizerem isso, vocês vão entender bem. Ele diz, olha, Coríntios, vocês já têm o dom em operação. A palavra diz que onde há o quê? Unidade, Deus ordena. Pensa aqui comigo, eles já tinham o dom em operação, mas eles não tinham a bênção por aquilo. Porque se não tinha unidade, não tinha bênção. Do que adiantava tanto poder manifesto, se Deus não estava aprovando aquilo? Entenda uma coisa, meu irmão, por mais bonito que a pessoa possa estar fazendo, nem sempre Deus está aprovando o que está sendo feito. Vou te dar um exemplo, uma pessoa que vive uma vida de qualquer jeito, se ela tem uma oportunidade de fazer algo, sabe que Deus vai operar através da vida dela? Vai. Sabe por quê? Porque Deus está mais interessado em alcançar a tua fé e a tua necessidade do que se aquela pessoa não quer mudar de vida. Mas Deus não vai deixar que as suas respostas cheguem até você por causa da vida do outro. A sua resposta vai chegar. Mas só que quem está fazendo aquilo, come e bebe juízo para si. É por isso que a continuação no versículo 30 do capítulo 11 diz: quem faz esse tipo de coisa, come do pão e bebe do cálice sem discernir o corpo, está comendo e bebendo juízo. Ele diz, é por isso que no meio de vocês existem muitos enfermos e outros que já dormem. Atentando, ele está dizendo, se ligue para que você não morra. Se atente, porque esse tipo de ambiente criado, ele leva a esse tipo de juízo. Não é que você, como eu falei, você não vai morrer entalado com o pão, mas morre de rancor. E rancor gera câncer. Quando você vai ver, muitos estudiosos, irmãos, dentro da ciência, comprovam que a existência de muitas doenças cancerígenas é voltada para esse tipo de pessoa. Pessoas rancorosas, pessoas sem afeição pela vida de outros. E olha que coisa, Paulo está dizendo isso para a igreja. É uma carta escrita dele para a igreja. E não é exclusivo para a igreja de Corinto, irmãos. Porque se Deus fez, que teve o desejo de que fosse chegado ao nosso conhecimento informações como essa, é porque ele não queria que isso fosse uma informação exclusiva para a igreja de Corinto, mas fosse uma informação na totalidade para a igreja inteira, seja ela Verbo da Vida, seja ela Assembleia de Deus, seja ela Batista, seja ela qual for. Era um desejo que Deus tinha que chegasse para o corpo dele. Então é necessário a gente entender isso de uma vez por todas. Tarcísio, na igreja Verbo da Vida, então quem pode ceiar? Todo mundo. Agora, vale se lembrar que para quem não tem Jesus como Senhor e Salvador, é um petisco que você está comendo e bebendo. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou seja, nós não estamos aqui, irmãos, para ir como igreja colocarmos impeditivos para que você possa ter acesso à mesa. Pelo contrário, nós estamos aqui para dizer, ei, se você ainda não se sentou na mesa, corre, porque tem uma cadeira lá com o teu nome reservado. Você não pode ficar de fora. Sabe quando você vai viajar de avião, ou até mesmo no cinema, hoje em dia no cinema já tem isso. Você compra lá a poltrona com o seu número. Não é assim que funciona? Às vezes, rapaz, já peguei cada confusão em avião, fico só assistindo. Às vezes a pessoa, porque está na janela, o caba está no B, o outro está no C, os dois no corredor, o caba brigando, porque quer sentar. Eu digo, gente, não é nem uma janela com o corredor, é para trocar um corredor pelo outro, um na frente e outro atrás, uma confusão, não vai ter nada. Não, mas essa cadeira é minha. O cara disse, não, é só porque já está acomodado. Uma vez eu vi, o cara estava brigando com outro rapaz, porque o cara sentou, ele, a esposa e uma criança na janela, só que o assento dele, quando ele foi comprar, era o de trás. Aí ia sentar o camarada com a esposa e o filho, e o outro estava viajando sozinho. Mas o cara queria, porque queria sentar com a mulher do outro. O cara disse, não, meu amigo, é só porque a questão, eu estou com minha esposa e meu filho, eu sei que o meu assento é esse, só estou pedindo a sua colaboração. Mas quando eu comprei esse. Eu disse, bicho, feliz das costas oca, velho. Eu digo, não, então vai aí.
que eu vou em pé do seu lado aqui, mas você não vai ficar sentado do lado da minha mulher só olhando para ela. Eu vou ficar aqui em pé do seu lado, você vai ver. Eu fazia isso, sabe o quê? Eu dizia, bacana, eu virava para minha esposa e dizia, vai tu, senta lá na minha cadeira, eu vou sentar aqui do lado dele, vou olhando para ele daqui até lá. Quer olhar para você? Vai olhando para minha cara então. Você que é homem casado, se liga aí, meu irmão. No seu terreiro só você é o galo. Tem que ficar ligado, tem que ter, Odivel. Fica, passou na área, é pênalti mesmo. Vá, passa o carrinho. Né? Mas olha só, você precisa entender que diferente disso, Cristo comprou um lugar exclusivo para você. Você vai chegar e tem seu nome, não tem nenhum número, é exclusivo seu. Porque Jesus chamou você pelo nome. É pessoal o relacionamento dele com você. É exclusivo, é individual. Ele quer ter esse momento exclusivo com você. Eu gostei muito de uma fala que eu ouvi. O reverendo Tony Cook, falando no livro Graça, o DNA de Deus, ele disse que esses lugares na mesa, eu e você temos acesso, por mais longe que pareça estar. A sensação que tem é que o nível do amor de Deus é tão grande que parece que a gente está sentado do lado. Não existe uma mesa comprida e os privilegiados estão próximos. Quem lembra do momento maravilhoso, antes até da ceia, de que os discípulos discutindo entre eles, chegam até Jesus e dizem, Senhor, mas conta o papo para a gente, quem é que vai sentar na tua direita e na tua esquerda? Aí o que é que Jesus olhando aquilo faz? A Bíblia diz que olhando num cenário daquele, Jesus retira a sua veste, cinge-se de uma toalha, deita a água sobre uma bacia, bota todo mundo para sentar e vai fazer o quê? Lavar os pés dos discípulos. E começa a lavar os pés do discípulo. E agora a gente vai entrar dentro de um outro cenário. Tarcísio, você falou que a pessoa que não é crente pode tomar a ceia. Eu falei isso mesmo. Agora vamos ver por que eu estou falando isso. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Quem é que está lá? Judas. Jesus já sabia o que é que Judas ia fazer? Sabia. E ele vai lavando os pés. Quando ele chega em Pedro, Pedro vira para ele e diz, de forma alguma tu me lavarás os pés. Por que Pedro está fazendo isso? É porque Pedro era humilde? Não, pelo contrário. Toda coisa que Jesus fazia, irmãos, não tinha uma sequer, não sobrou uma, que Jesus fez, que ele não quis trazer como um exemplo do que ele estava fazendo, dizendo, vocês viram o que foi que eu fiz? Vai vocês e faz o mesmo. Pedro já sabia, Jesus não deu um ponto sem nó até agora. Tudo que Jesus fez, ele disse para a gente, o que eu estou fazendo para vocês é exemplo. Aí agora, ele está lavando os pés. Aí chega uma hora que ele vai mandar a gente lavar um do outro. Aí Jesus vira para Pedro e diz, olha, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele diz, então me lava o corpo todo. Diz, não precisa. Aí ele lava os pés. Termina de fazer isso, Jesus vira para ele e diz assim, vocês viram o que eu acabei de fazer? Aí Pedro, eu acho que Pedro já estava pensando, eu sabia que tinha alguma coisa nesse negócio. Aí Jesus diz, quem vocês acham que eu sou? Eles respondem, você é o Senhor. Verdade, de fato eu sou o Senhor de vocês. Porém, no reino de Deus, aquele que quer ser o maior, seja aquele que sirva. Aí ele diz, não, é verdade, né? Então vocês viram o que eu fiz? Agora vai vocês e fazem o mesmo. Sabia que ia ter que lavar o pé desses outros. Na verdade, Jesus está fazendo o seguinte, ele está dizendo, eu que sou o Senhor, é que estou mostrando para vocês. Então vocês estão aí discutindo quem é que quer sentar na minha direita, quem é que quer sentar na minha esquerda, vai lavar o pé dos outros. Em vez de estar preocupado com isso, procura saber quem é que está com o pé sujo e vai lavar o pé sujo dele. Olha o nível que Jesus coloca. Agora vou te fazer uma pergunta. Depois de tudo isso, onde é que Judas continuou? Na mesa. Ele não, irmãos, olha só, ele não era um ímpio, ele era o traidor. E Jesus
entrega pessoalmente, depois de terem ceado. E você vê que a Bíblia diz, depois de haver ceado, tomou o pão. Viu o que é que eu falei sobre a ceia? A ceia não era comer pão e vinho. Eles comiam. Agora, claro, a gente não faz hoje na igreja isso. A gente tem só a prática de comer o pão e o vinho. Aqui na igreja a gente utiliza o suco de uva. Porém, a Bíblia diz que depois de haver ceado, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu. E entregou a quem? A todo mundo, inclusive a Judas. Irmãos, se Cristo, que é o dono da igreja, que é quem estava ensinando como deveria ser feito, na hora de fazer, pegou o traidor e entregou o pão, por que que eu vou virar para os irmãos e perguntar se eles... Porque Jesus não chegou e disse, você já me traiu? Então se traiu, perdeu. E Judas já havia feito, ele já havia vendido Jesus. Você entende o que eu estou falando? Irmãos, lembre disso de uma vez por todas. Rogo-vos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não coloque barreira para impedir que alguém possa desfrutar daquilo que Deus tem para a vida dele. Eu e você não podemos colocar barreira para a pessoa aceitar Jesus. Eu e você não podemos colocar barreira para saber se a pessoa pode ser batizada nas águas. Eu e você não podemos colocar barreira para saber se a pessoa pode ceiar. Tarcísio, e se a pessoa quiser fazer isso, eu e você temos uma responsabilidade. Instruir ela qual é o correto. Nós vamos instruir ela a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida. Nós vamos instruir e inspirar ela a ter a prática do batismo. Nós vamos instruir e inspirar ela que ela possa ceiar na igreja. Ah, mas e se ela não quiser? Aí, irmãos, eu lembro que numa última ministração que eu fiz num domingo de manhã, com o tema de perdão, eu falei sobre isso. Eu não tenho responsabilidade sobre a resposta, as reações ou as reações da outra pessoa. Eu só tenho responsabilidade sobre as minhas falas, as minhas ações. Eu tenho que fazer o meu papel como cristão, de apresentar as escrituras para ela e as verdades, e como a palavra diz que deve ser feita. Se ela quer aceitar ou não, é com ela. Agora uma coisa é certa, irmãos. Eu aprendi isso com o pastor João Roberto. Pastor João Roberto, ele disse assim, olha, você precisa apresentar Jesus como a solução da vida das pessoas, não como uma palma de banana sendo vendida na feira. Já viu o cara vendendo banana na feira? Se você for na feira, você vai dizer, olha a banana, olha a banana, olha a banana. Jesus Cristo não é uma pica de banana para a gente implorar para a pessoa. Não, Jesus Cristo é a melhor vida que eles podem levar. A vida em Cristo, a vida abundante que Jesus conquistou, é a melhor coisa que eles podem ter. Você vai apresentar como um tesouro precioso, não como uma penca de banana ou como 1 quilo de cebola na feira. Você nunca vai ver a gente aqui, pelo amor de Deus, meu irmão, pelo amor de Deus, vem aceitar Jesus, pelo amor de Deus, não, a gente vai apresentar para você. Olha, a gente está te dando a oportunidade de você viver uma vida privilegiada, uma vida onde você pode desfrutar daquele que criou todas as coisas, te instruindo, te inspirando, te guiando, cuidando de você, protegendo a tua vida, e você pode estar diante dele hoje sem medo, sem culpa, como um relacionamento de um filho e um pai que ama aquele filho. Essa é a figura de Jesus. Amém? Você vê que em outro momento, a mulher samaritana não se sentia digna de sentar na mesa e falou para Jesus que comeria até das migalhas que caíssem na mesa. A resposta de Jesus para ela foi, nunca vi uma fé desse tipo. A tua fé atraiu uma bênção que estava no futuro para você viver agora. Jesus nunca veio. Quem aqui tem cachorro sabe o que é que eu estou falando. Às vezes você está sentado na mesa comendo, o cachorro fica ali rodeando. Sabe o que é isso, né? Ele passa no pé, fica doido para que possa cair uma beirada ali, ele... Mas seu filho, por mais novo ou mais velho que você o tenha, você deixa ele rodeando junto com o cachorro embaixo da mesa para comer o que cai?
Se você, quando você casou, você tinha 2 cadeiras na mesa, depois que nasce um menino, você compra uma terceira, para que ele possa sentar. É assim ou não é? Imagina Deus, irmãos. Sabe o que é que Deus fez? Deus não foi atrás de uma cadeira quando você o aceitou. Pelo contrário, Ele já criou a cadeira e disse: o dia que Ele vier, a cadeira está preparada. O dia que Ele decidir, já tem um lugar separado para Ele aqui. Deus não vai correr atrás, pensando: eita, fulano aceitou Jesus hoje, e Gabriel, prepara alguma coisa para ele fazer aí, porque a gente está sem oportunidade aqui, tentar arrumar um emprego lá no almoxarifado. Não, não é nada disso, irmãos. Deus colocou você como um filho sentado na mesa. Sabe, você pode ser conhecido no céu antes mesmo de ter chegado lá. Deus quer conhecer você e se relacionar com você hoje. E quando você chegar no céu, Ele diz: Sabe, não sei se você já teve essa experiência de conhecer alguém. Por exemplo, eu já conheci várias vezes, já conheci alguns pastores, diretores de rema, quando eu era escalado para ir dar aula num rema, ou ministrar numa igreja que eu não conhecia pessoalmente, conhecia às vezes virtualmente por um contato de um WhatsApp, me convidando para eu ir naquele lugar. E quando a gente chega, diz: você cumprimenta, parece que você conheceu a pessoa. Quem que já conheceu alguém e depois de 5 minutos conversando com ela, teve a sensação que conhecia ela há muito tempo? Alguém já passou por isso? Agora, quem conhece uma pessoa já tem 10 anos e às vezes quando encontra ela parece que nem sabe quem que é. É uma doideira, né, velho? Você diz: rapaz, você fica sem papo com a pessoa, você fica... E aí, você pergunta 3 vezes como é que está o menino. Ninguém nunca passou por isso, né? Uma vez estava numa situação, estava contando isso ontem. Sentei na mesa de um político, não vou falar quem. Sentei na mesa de na verdade estava num evento, aí um político sentou na minha mesa. Ô pastor! Eu digo: opa, paz, irmão. Ele: paz do Senhor. Não sabia nem se ele era crente direito, já dei a paz do Senhor, jogo já para saber já que o jogo é duro, né? Disse: não, paz do Senhor. Ele: rapaz, pastor, que privilégio poder ter o senhor aqui. O senhor lembra de mim? Eu disse: lembro. Eu lembro do senhor. Disse: nunca me viu. Eu nunca vim aqui. Esse bicho lembra de mim de onde? Me viu na televisão, dando entrevista, só pode. Nunca dei. Esse maluco me viu onde? Tá, aí disse: olhe, o meu gabinete está sempre aberto para o que você precisar. Pode contar comigo. Eu disse: pode falar uma coisa. Na frente da igreja lá, eu faço parte, tem um bueiro que quebrou a tampa, já tem um tempo que ninguém arruma. Rapaz, se não fosse o Renato, dependesse desse político, até hoje estava o buraco lá. Eu disse: o gabinete está aberto. Eu digo: vou aproveitar agora aqui, tampa lá, pelo amor de Deus, que a gente está pagando um imposto, ninguém tampa aquele buraco lá, toda hora cai um carro lá dentro. Até ontem. Pode ser que hoje apareça, ainda até meia-noite apareça alguém aí com uma tampa de bueiro. Já tem uns 3 anos já. Quem já passou por isso? Às vezes parece que você não sabe nem quem é quem. Imagina a gente chegando no céu, irmão. Quem é você? De onde é que... Eu fico imaginando um monte de crente perguntando: que igreja você era? Você é pentecostal? Tradicional? Aí, imagina a reunião do... Eu vou falar. Quase que saiu. Imagina os líderes, né? Não vou falar isso, não. Imagina os líderes da igreja. Quantos membros tem lá? Lá na minha igreja tem 150. Na minha tem 300. Ao outro: vocês trabalharam foi pouco. Já tem 1.200 membros. Eu fico imaginando o dono das ovelhas vendo essa briga. Contratei esse espião tudinho para trabalhar aqui, está achando que é dono do negócio. Brigando por o que nem nosso é. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem comprou você foi Cristo. Eu vou ensinar uma coisa para você. Paulo, escrevendo na igreja na Galácia, Paulo diz assim: olha, se Cristo tirou o jugo sobre vocês, não vos deixai novamente pôr sobre vós jugo de escravidão. Eu vou falar uma coisa para você: não deixe ninguém colocar um preço em você,
Porque o preço que foi pago por você tirou você da prateleira onde você estava e colocou um preço inestimável. Eu vou repetir isso para você. Não deixe que ninguém coloque um preço e um rótulo em você, porque o preço que foi pago por você tirou você da prateleira e colocou em você inestimável. Ninguém tem condições de pagar. Ninguém tem condições de pagar o que você vale para Deus. Porque quando Deus quis comprar você para si, Ele disse assim: rapaz, eu posso gastar todo o tesouro do céu e da terra para comprar fulano, mas vou fazer o seguinte: eu vou me gastar. O Criador de todas as coisas se esvaziou de toda a sua divindade, se encontrou em forma de homem para morrer por você. É por isso que eu não posso fazer ou estabelecer um pedágio para você ter acesso, porque quem morreu por você não fui eu. Não deixe que ninguém impeça, porque Cristo era o único que podia dizer: vou colocar um novo véu. Sabe o que foi que ele fez? Ele rasgou o véu. E vê que coisa interessante. A Bíblia diz que a presença que habitava um dia, feito em caixas feitas por mãos humanas. Sabe o que foi que essa presença fez? Não foi dado acesso a ela. Pelo contrário, essa presença saiu de dentro da caixa e a Bíblia diz que veio habitar no meio de nós. Eu vou repetir isso para você. Não foi você que escolheu Deus, foi Ele que decidiu ir viver com você. Sabe, existe uma matéria do Rema, escatologia, e a gente trata um assunto, é bem interessante. Vou aguçar sua curiosidade, porque ano que vem tem essa matéria e as matrículas já estão abertas. Mas olha só que coisa interessante. A igreja passa a vida todinha querendo ir morar no céu. Mas a gente termina a Bíblia, Deus fazendo um novo céu e uma nova terra. E sabe o que é que Deus faz? Manda o povo para a terra. E por incrível que pareça, a Bíblia diz que Ele não precisa mais criar o sol, porque Ele mesmo vem habitar com os homens, e a glória dele ilumina toda a terra. Sabe o que isso demonstra? Que a igreja passa o tempo todinho querendo, implorando: pelo amor de Deus, eu preciso estar com você. E Deus diz: fica tranquilo, quem vai estar com você sou eu. Isso Ele fez no sacrifício de Cristo. Como foi que Ele fez? Ele mesmo veio habitar conosco. Irmãos, Deus escolheu você para si. Eu vou repetir isso para você. Deus escolheu você para si. É como Ele olhasse para você. Na verdade, Deus não escolheu pessoas específicas, Ele escolheu todo mundo. Mas quando Ele olha para você, Ele olha de forma individual. A sua necessidade, os seus pontos fracos, as suas decepções. Ele olha para você e diz: eu posso curar isso. Eu posso mudar esse cenário. Eu posso ser isso para você. A resposta célebre que Deus dá para Moisés, quando Moisés diz: tá, Senhor, eu entendi tudo isso que o Senhor mandou eu fazer. Mas quando eu chegar diante de Faraó, quando eu estiver diante do povo de Israel, eu vou dizer que quem foi que me enviou? Sabe, Deus não é o nome dele. Deus é um título. Deus vira para Moisés e diz assim: você vai fazer o seguinte, Moisés, para eu não dar um nome específico e apenas uma pessoa entender o que eu estou falando, você vai virar para o povo e para Faraó e vai dizer: olha, o eu sou me enviou. Sabe por quê? Porque diante daquele povo, poderia ter pessoas que, devido àquele ambiente que estava vivendo, a necessidade dele fosse uma cura. E o que é que Deus era? É a cura que você precisa? Eu sou a sua cura. Tinha pessoas que estavam ali que precisavam de uma restauração familiar. É uma restauração familiar que você precisa? Deus olha e diz: eu sou essa restauração. É uma provisão financeira que você precisa? Deus olha e diz: eu sou essa provisão para você. É que salvação chegue à tua casa, para que você possa abrir a tua boca e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus é essa salvação. Deus é tudo, irmãos. Quando Ele responde isso para Moisés, Ele diz: Moisés,
Quando o povo procurar alguma coisa, eu sou isso tudo. Tudo existe em mim. Tudo, eu sou o início e o fim de tudo, Moisés. Nada existe nesse mundo se não fosse eu que tivesse criado. Então, Moisés, você vai dizer para o povo, eu sou. Então, independente da necessidade que você está passando, do momento que você está passando nessa noite, a vida que você está levando, seja qual área for que você está com a necessidade, Deus vira para você e diz, eu sou para você o que você precisa. E nessa noite, irmãos, o louvor pode vir. Nessa noite existe uma mesa posta para você. Para cada um de nós. Sei que algumas pessoas que estão aqui já garantiram o seu lugar na mesa. Mas se você ainda não garantiu, ou se você está aqui pensando assim, será que eu já tenho um lugar? Uma vez uma pessoa perguntou para mim, eu estava sentado num culto, num local, e uma pessoa do meu lado, e o pastor, o ministro que estava pregando naquela noite, fez um convite para as pessoas aceitarem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E teve uma pessoa que ficou lá assim, na dúvida. E aí o pregador disse, olha, se você está pensando assim, será que é comigo que ele está falando? Se você está pensando nisso, pronto, é com você mesmo. Irmãos, pensa o seguinte, imagina que você tem um banquete posto diante de você. Existem vários lugares daquela mesa. Eu acredito que você já passou por situações como essa. Já viu quando às vezes a gente vai numa festa, vai num local, na casa de alguém, num jantar, num almoço, seja o que for. E às vezes fica ali naquela briga para ver quem é que vai se servir primeiro, tipo com vergonha. Quem é que pega? Não quero ser o primeiro a servir, vai lá tu. O outro, não, vai tu primeiro. Alguém já passou por isso? E às vezes se o dono da casa não serve primeiro, não, então eu vou me servir primeiro para poder ver se anda a fila. Vai ficar todo mundo olhando para aquela comida, a comida esfria. Já passou por isso? Mas é engraçado que às vezes existem, quem cozinha sabe o que é que eu estou falando. Às vezes coloca a decoração bonita, está tudo por cima. Quem se serve primeiro come melhor, depois vai comer só que está lá embaixo já revirado. Outro momento, pessoas pensam assim, mas é que eu tenho vergonha de ir na frente da igreja. Meu irmão, quem pagou o preço por você não teve vergonha de ir nu para uma cruz. Eu e você não podemos ter vergonha do Evangelho, porque a Bíblia diz que para nós, Ele é o poder real, Ele é o poder de Deus, está disponível para cada um de nós. Então, eu queria fazer esse convite nessa noite, se existe alguém que está aqui, alguém que veio hoje à noite e essa palavra falou com você, e você deseja dizer assim, rapaz, eu quero tanto ter esse privilégio de sentar na mesa do Senhor. Não é na mesa da igreja, não é na mesa do pastor. Você não vai se sentar na minha mesa, você vai sentar junto comigo nela. A mesa não é minha, a mesa é de Cristo. A mesa não é da igreja Verbo da Vida, a mesa é do reino do Senhor. Então se você está aqui nessa noite, queria que todo mundo fechasse os olhos. Se você está aqui, você deseja nessa noite essa mudança de vida, esse acesso, deseja fazer Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, eu queria orar com você. Ou se você já até aceitou em outro momento Jesus como Senhor, e por alguma circunstância, por algum momento, por alguma situação, você às vezes se afastou desse caminho, e você deseja fazer isso nessa noite, eu queria te conhecer. Queria que você fizesse um sinal com sua mão. Eu quero orar com você, te dar um abraço e dizer que você é muito precioso para o Senhor. Amém, glória a Deus, aleluia. Você pode vir aqui à frente, eu posso orar por você? Você pode ficar de pé? A Bíblia diz, irmãos, que quando uma vida decide se render ao Senhor, existe festa nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode repetir comigo uma oração? Queria que você pudesse repetir comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu quero fazer uma aliança com o Senhor, reconhecendo que os
só você pode ser o meu Senhor e o meu Salvador. Nessa noite, eu declaro uma nova aliança com o Senhor. Amém. Eu posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, pela vida da Cristiane. Ela confessou publicamente Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a tua palavra diz que nesse momento o Senhor está celebrando a vida dela nos céus. Eu celebro a vida dela, Pai, essa decisão corajosa de dar um passo, Pai. Obrigado porque a cadeira que estava reservada para ela, ela vai sentar nessa noite e desfrutar desse momento maravilhoso que é estar com o Senhor. Obrigado, Pai, porque sobre a vida dela não vale encantamento. Ela é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Obrigado, Pai, porque ela está diante do Senhor como uma filha amada. Em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vinda. Dá um abraço, né? A senhora mesmo. Glória a Deus. Antes de passar para o pastor, eu queria só ler uma coisa. No livro que eu falei para vocês, diz assim, ó: participando da ceia de comunhão, a mesa nos lembra de que hoje é dia da salvação. E a salvação não significa a redenção do pecado e a entrada para a vida eterna, mas também inclui libertação, cura, segurança, provisão e todas as bênçãos de Deus. A salvação é um termo abrangente. Tudo o que é seu por meio da salvação é amplo motivo para se alegrar. Eu vou repetir para você. Tudo o que é seu por meio da salvação é amplo motivo para se alegrar. Você foi abençoado além da medida. Glória a Deus. Seja abençoado na prática da palavra. Eu amo vocês. Quem sou eu para que o grande rei me receba?